Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje vou falar o caso 24, 25 e 26 de evidências científicas sobre plantas. O caso 24, ovelhas que se alimentam de trevo. Então, tem uma plantação de trevo, as ovelhas começam a se alimentar dos trevos. Quando a quantidade de trevo começa a ser arriscada a desaparecer, porque ela está comendo muito, até então ela não fazia nada. A partir desse instante, os trevos começam a fabricar substâncias que causam empachamento nas ovelhas. Olha, até então ele não fabricava nada. Ele decidiu, percebeu que está correndo risco da sua sobrevivência, da espécie, ele começa a fabricar. Mas se porventura as ovelhas insistirem, ele vai fabricar substância que vai produzir infertilidade nas ovelhas, ou seja, ela não vai reproduzir. Então ele é mecanismo de defesa, mas um mecanismo de defesa altamente inteligente. Ele só faz quando começa a correr risco. Primeiro, ele produz essa substância que dá empachamento. Ela não quer se alimentar com esse trevo. Mas se ela resiste, aí ele então fabrica substância que vai produzir infertilidade, ela não vai produzir procriação mais. Então você veja, é um ato muito inteligente e nós não podemos explicar essa percepção e essa decisão se não trouxer a compreensão do princípio inteligente das plantas. Esse princípio inteligente vai ser luzes para a fisiologia, vai ser luzes para a compreensão de uma série de coisas, inclusive da própria evolução das plantas. É esse princípio inteligente que não é discutido hoje na ciência mecanicista. A maioria dos agrônomos, dos botânicos, não traz isso para discussão. Ele discute as doenças das plantas sem trazer essa compreensão. Esse caso é algo para refletir. No segundo caso, que é o caso 25, as plantas que produzem tanino ou parte dela. Por exemplo, tem substância, animais, como o boi, o macaco, o veado, come muitas plantas, mas às vezes corre o risco. O que é que ela faz? Ela começa a fabricar tanino, e tanino, o animal é adstringente, o animal não quer, ele foge. Ele evita o tanino, que o tanino faz mal para ele, não vai ser um alimento saudável. Então essa fabricação de tanino, na hora que ela sente ameaçada pelo boi, pelo macaco ou pelo veado, isso é um ato de inteligência. É um ato de inteligência. O que ela não faz, quando não tem risco, ela não faz. Só quando ela começa a sentir que está risco, é que ela lança mão disso. Ou fabrica toda, ou em parte dela. Se tiver só as frutas que ela está, ela exagera ali na formação. Isso é um ato de inteligência. Ela só faz isso, acelera, na hora que o momento está propício para a sua destruição. E o terceiro caso, que é o número 26, eu vou contar do tabaco selvagem, que o nome científico é Nicotiana atenuata. Esse tabaco selvagem é nos Estados Unidos, pesquisa lá nos Estados Unidos. Todas essas pesquisas que eu estou dando agora, nesse dia, tem todos, está no livro Fisiologia Vegetal, do Lincoln, Thaís e Eduardo Seis, na terceira edição. Está na página 322, que você vai ver lá das ovelhas. Está lá, isso, é um livro de fisiologia. Então esse tabaco, quando o animal vem, o inseto, o herbívoro vem, ele produz a nicotina. Mas se o animal insiste, e a nicotina não causa prejuízo para ele, e ele está insistindo, ela começa a fabricar substâncias voláteis para atrair inimigo da lagarta. Se a lagarta está resistindo, ela fabrica isso. E às vezes ela fabrica antes da lagarta começar a atacar.
Como é que ela sabe? Como é que ela percebeu que a lagarta já vinha? E ela não tem olho para ter, não tem visão, não tem audição, não tem olfato, mas ela tem uma percepção por todo o seu corpo, porque a percepção, a sede está no perispírito, e o perispírito ele vê por todo o corpo. É essa discussão do corpo espiritual das plantas que precisa trazer para a discussão, para a fisiologia. Eles precisam urgentemente para entender uma série de reações, porque essa informação vem do princípio inteligente para esse perispírito das plantas, para a planta. Tem um mecanismo, tem uma série de filtros até chegar essa informação aqui embaixo na célula. Nós vamos pegar um dia que vai ter um capítulo mostrando como essas reações que acontecem. Mas esses 3 casos para as nossas reflexões. Então que vocês reflitam, veja que é algo de inteligência, de percepção, que não tem como explicar isso só com a teoria da evolução, levando em conta que é por acaso esse tipo de reação, ou achando que é somente a seleção a seleção natural. Não, existe mais coisas que precisa trazer. Ninguém está dizendo que o Darwin está errado, o Darwin está certo, mas o Darwin pegou uma vertente. Nós estamos trazendo essa outra vertente para a discussão. Ele pegou a vertente que o princípio inteligente não existe, que Deus não existe. Ele tenta explicar mecanicamente, biologicamente, mas nós estamos dizendo que existe esse princípio inteligente. Deus existe. Esse princípio inteligente, quando entrar para a discussão, em vez do trabalho diminuir, o trabalho cresce, porque nós olhamos tudo que o Darwin disse, mais coisas que o Darwin não disse. Tudo que a fisiologia estuda e mais coisas que a fisiologia ainda não estuda, porque a fisiologia dos vegetais vai estudar o corpo espiritual das plantas e o princípio inteligente em pouco tempo. Nesse século mesmo, esse assunto será discutido, estudado pelos grandes laboratórios de fisiologia, de pesquisa sobre plantas, as grandes universidades, as escolas de agronomia, de botânica, etc, etc. Até o próximo encontro. Se você quiser, vá passando esse vídeo para frente. Até o próximo encontro, meu irmão.